E aí pessoal, aqui quem fala é o Kaique Moura e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre a Bíblia. Muitas pessoas me procuram e dizem: Kaique, eu tô perdido, são tantas teorias, tantos vídeos, tanto sensacionalismo, eu já nem sei mais no que eu acredito. E eu sempre falo para todo mundo que me vem falar sobre esse assunto que para mim a referência número 1 é a Bíblia sempre, acima de qualquer estudo, acima de qualquer livro. A Bíblia para mim, ela é fiel e verdadeira. Apesar de muitas pessoas acreditar que a Bíblia foi adulterada nos diversos conselhos de Nicéias, na Igreja Católica Romana Antiga, quando organizaram, muita gente acredita nessa adulteração, nessa distorção da Bíblia para manipular as pessoas, mas eu não faço parte desse grupo de pessoas que não tem fé na Bíblia. Eu acho que é difícil você ter fé em Deus e não ter fé na Bíblia, não crer na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Por quê? É claro que se você olhar de forma geral, lógica, a Bíblia passou na mão de muita gente maligna e ela poderia sim ser adulterada para interesses. Mas eu tenho fé que nosso Deus, o Criador, não permitiu que os homens fizessem essa adulteração, essa manipulação bíblica. Até porque a Bíblia, no passado e até hoje, ela vai contra toda a maldade do mundo, ela vai contra todo esse monopólio que eles criam, ela vai contra as guerras que eles criam. Então a Bíblia contradiz as ações deles. E sempre contradisse. A igreja antiga fez guerras, cruzadas, criou exército, matou famílias por heresia, queimou mulheres. Nunca isso foi respaldado pela Bíblia. Se fosse para adulterar, isso seria sim respaldado pela Bíblia, mas nunca foi. O Messias nunca disse isso. Então você nunca vai ver uma maldade justificada pelo Messias. Você vai ver o crente, a igreja, muitas vezes fazendo uma maldade que veio do homem, se fingindo de cego para a Bíblia, distorcendo a palavra de Deus e fazendo ali suas próprias vontades usando o nome de Deus. Mas nunca você vai ver a Bíblia dando força para a nova ordem mundial. Muito pelo contrário, o livro de Apocalipse é o livro perfeito para te proteger material e espiritualmente, conscientemente, dos planos da nova ordem mundial. E se essa elite tivesse colocado a mão na Bíblia com essa liberdade de interferir na escrita bíblica, com certeza eles teriam tirado tudo sobre o anticristo, sobre a marca, e hoje a gente estaria totalmente desarmado contra eles. Mas eles não fizeram, sabe por quê? Porque não é a lógica, é a permissão ou não de Deus. E quando Deus não permite, não tem elite, não tem diabo, não tem nada no mundo que possa ir contra a vontade e a permissão de Deus. Então não é pela lógica, a igreja passou na mão do Constantino, do imperador Constantino, a Bíblia passou na mão dos conselhos de Nicéia, só aquele monte de homens que queriam manipular a sociedade. Não interessa a história onde a Bíblia passou, porque eu acredito que Deus não permitiu. Isso não é só uma questão de fé, é uma questão também de lógica. Como eu acabei de dizer, se a Bíblia fosse adulterada, ela defenderia as más ações, e pelo contrário, a Bíblia sempre foi contra. Até hoje a gente tem um monte de igreja fazendo um monte de coisa errada, mas quando você pega a Bíblia e lê, você enxerga que eles estão errados, porque a Bíblia combate aquilo ali. Eles pegam a Bíblia e fingem que lê, mas eles não lê, ou eles distorcem. Mas a Bíblia está sempre combatendo o mal e nunca defendendo o mal. E isso prova que ela não foi corrompida. Não estou me fazendo de bobo. Eu sei que a Bíblia passou na mão do imperador Constantino, que era um cara pagão. Inclusive, o surgimento da igreja, né, da Igreja Católica Romana Antiga foi aí, né? Um cara pagão que não estava conseguindo controlar o povo. O que ele fez? Ele se declarou cristão e pensou em usar o cristianismo para poder unificar o Império Romano ali. Então, foi um motivo político? Foi. A igreja foi levantada e o cara morreu pagão, porque nos últimos momentos da vida dele ele ainda adorou Zeus. Então, mostrou que ele nunca se converteu a nada. Realmente, é um cara do mal. E realmente, essa levantação da igreja de forma política para controle do povo durou por muito tempo. E aquilo ali virou uma corrupção, cara. Eles fizeram cruzadas, eles levantaram exércitos, os cavaleiros templários, eles mataram, queimaram mulheres, eles tomavam as posses das famílias por heresia. Muita maldade foi feita sim pela igreja, usando o nome do Messias, usando a Bíblia, mas nunca essa maldade foi respaldada, defendida pela Bíblia. Muito pelo contrário, se você lesse a Bíblia ali e olhasse o que a igreja estava fazendo, você falava, opa, tá errado. Tanto que é daí que começa a vir as reformas, diversas reformas, diversos conselhos que foram alterando e mudando as coisas. Aonde
tem uma vírgula, um ponto, uma brecha que aí eu abro para discussão. Apócrifos. Existem livros apócrifos que aí sim eu acredito que podem ter sido removidos pela afronta direta ao sistema. Não que a Bíblia não afronte o sistema, mas tem livros que eu acredito que sejam um pouco mais, vamos dizer, hard, e eles podem ter sim sido removidos sem necessidade, não sei, talvez. Eu tenho alguns apócrifos que eu leio e eu respeito a escrita deles, eu sinto espiritualidade neles, mas é muito vago dizer se é ou não é certo ter tirado esses livros. Mas ainda a gente está falando do que foi tirado, se põe de novo ou se foi certo ter tirado. A gente não está falando da corrupção do livro em si. Eu acho que tudo que está ali está santificado, guardado e selado por Deus. O que foi removido, se eles removeram alguma coisa, eles vão dar conta disso. Mas adulterada, escrita ali para manipulação da sociedade, isso eu não acredito. Eu não estou aqui para falar mal da Igreja Católica, as coisas que eu mencionei são questões históricas. Acho que até aquele que é católico sabe do que eu estou falando, sabe que é realidade sobre o Constantino, sobre as cruzadas, sobre as guerras. Eu não conheço um católico que olha para trás, para o passado dessas histórias aí e fala, ai, estava certo, Jesus mesmo queria guerra, cruzada e matança. Eu duvido que algum católico vai comentar isso aqui embaixo. Ah, tá certo, tinha mesmo que fazer os Cavaleiros Templários, tanto que a maçonaria veio deles depois. Então, são coisas, gente, você tem que entender, mesmo que você seja católico ou não, que a corrupção do homem, ela entra, cara. Tá entendendo? Mesmo que essa seja a sua igreja, tudo bem. No passado, homens corruptos fizeram a maldade deles ali. Não só na Igreja Católica, mas em várias igrejas. Até hoje fazem. Tem muita igreja evangélica aí que eu não pisaria, nem que, entendeu? Nem a pau. Então, assim, eu não estou falando sobre ser evangélico ou ser católico, não é esse o debate. Eu apenas estou mencionando a Igreja Católica Romana da Antiguidade e os feitos de Constantino em relação à formação da igreja no momento ali. E, gente, vocês têm que entender também que a corrupção no meio das igrejas não é algo novo. Vamos falar do Velho Testamento, os judeus. Os judeus, se você ler a Bíblia, você vai ver que existiam fases onde eles eram crentes. Vamos pegar um exemplo, na época de Davi. O povo era crente, você tinha uma sociedade crente. Um povo que não era idólatra, um povo que adorava o nosso Deus. Com a morte de Davi, depois da divisão dos reinos ali e tudo, após Salomão, que encheu a terra de Deus de pessoas que adoravam várias fés, o povo de Deus, ele virou um povo quase que pagão. Você olhava ali para Jerusalém, você viu um monte de pagão, de adoradores de tudo quanto é Deus. Então, naquele momento ali, a igreja, vamos dizer, a religião ali naquele momento ali, a cidade, aquele povo estava corrompido. Mas Deus sempre veio e limpou, e começou do zero esse processo. E se você ler a Bíblia, gente, isso acontece lê Juízes, por exemplo. Várias vezes que isso acontece. Deus limpa, a coisa tá zeradinha, vem um homem e coloca doutrinas humanas, idolatria, maldade, distorção da palavra de Deus. Aí, quando você vai ver, aquele povo que antes era crente se tornou um povo maligno. E Deus vem e começa tudo de novo. Então Deus mandou vários homens de Deus, Moisés, Davi, enfim, homens de Deus que sempre vieram para guiar o povo. Porque toda vez que o povo tem uma folguinha, eles vão lá e destroem tudo. Então não é porque a gente tem uma história de algumas igrejas que se foram corruptas em algum momento, ou que muitas igrejas já nascem para ser corruptas, né? Evangélicas ou não, enfim, não é porque existe a corrupção que também Deus não pode fazer um renovo e levantar um povo fiel e crente e santo do pó, que é isso que Deus sempre fez. Se você ler a Bíblia, isso acontece o tempo todo. Então, pessoal, a gente não tem que combater nosso próprio irmão, ficar criticando a fé de ninguém. A gente tem que orar para que Deus abra os olhos das pessoas que estão sendo enganadas, e a gente tem que entender e respeitar a fé das pessoas, porque nós servimos o mesmo Deus. E Jesus mesmo diz em dado momento para uma pessoa que ele expulsa um demônio, e chega uma pessoa e fala, quem garante que não é o próprio diabo expulsando o espírito na sua boca? E Jesus fala, se Satanás luta contra Satanás, como subsistirá o seu reino? Querendo dizer que não tem lógica o mal atacar o mal, como não tem lógica o bem atacar o bem. Então, se nós cremos em Deus, se nós cremos em Jesus, não tem por que ficar lutando contra nossos irmãos. Nossa luta é contra a nova ordem mundial. E aquilo que está errado na igreja, na fé ou na mente de um irmão nosso, o que nos resta é orar e clamar a Deus para que os olhos sejam abertos. E nós também temos que ter a mente aberta para que nós não nos enganemos em qualquer momento.
A gente não pode se sentir dono da razão. Por mais conhecimento que você acumule, você tem que estar sempre aberto para ouvir e para meditar sobre aquilo que você ouve. Porque você sempre pode aprender algo novo, sempre pode evoluir, sempre pode descobrir que você estava errado. Então vale a pena sim ser humilde, ouvir e não criticar. E é isso que eu espero de quem está ouvindo esse vídeo. Beleza, pessoal? Esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, deixa seu comentário, eu conto com vocês.